Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, o que ele está querendo aqui? Temos aqui um observador, ó, certo? E 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Em posições diferentes. 3 está logo acima de O e na altura máxima. 2 e 4 estão na mesma altura e 1 e 5 estão logo depois e antes do contato da superfície, certo? Pois bem, o que acontece, né? O efeito Doppler, que vai dar, né, a determinação dessas frequências, é dado pelo seguinte. No caso de uma fonte parada, temos ali a frequência da fonte vezes a velocidade do som pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Se o observador estivesse em movimento, teria que só fazer uma soma aqui. Tá? Mas lembra que esses valores são positivos para a orientação Doppler, ou seja, do observador até a fonte, né? E aí a gente vai analisar justamente isso. Onde a orientação tiver sentido oposto, né, da fonte para o observador, esse aqui tem um valor menor do que zero, negativo, e aí essas frequências percebidas são frequências maiores que a da fonte. O contrário também é obedecido, né? Então veja só, vamos aqui, ó, fazer um zoom aqui nessa parábola, trajetória parabólica. O que nós temos aqui? Aqui temos ali o V0, aqui também temos o V0, aqui eu vou chamar de um V1 e aqui em módulo também é um V1, tá? Não consigo fazer tão tangente assim. E aqui é o V0x, é unicamente a componente horizontal. O efeito Doppler vai se dar, né, pensando na orientação Doppler, do observador à fonte. Observador à fonte. Observador à fonte. Para cada uma dessas situações. Tá? E a velocidade ali no efeito Doppler, a velocidade da fonte que a gente coloca, é a velocidade, é a componente da velocidade nessas direções aqui. Ou seja, para essa situação, só vai contar essa componente aqui. Para essa situação, só vai contar essa componente aqui. Para essa situação, não tem componente na direção, né? Eles são perpendiculares. Opa, deixa eu trancar aqui. Nessa situação nós temos essa componente aqui e nessa situação esta componente aqui, tá? Aqui vale perceber que aqui é o V0x e aqui é o próprio V0x também, né? Certo? Então aqui, ó, nesse ponto, essa primeira frequência, frequência 1, é uma frequência que vai ser maior do que a da fonte, justamente pelo que a gente viu aqui abaixo na expressão, né? Esse valor sendo negativo por estar apontando em direção à fonte, vai dar uma frequência maior, certo? Aqui a gente percebe que é o seguinte, né? A gente pode pensar em uma dupla decomposição. Uma decomposição aqui para obter o V0x e uma decomposição novamente para obter essa componente. Ou seja, é um valor menor do que esse aqui. Então eu sei que essa F2 continua sendo maior que a frequência da fonte, porém a F1 consegue ser maior do que F2. Fazendo o efeito oposto nesses dois aqui, né? O que a gente tem? Que aqui o F4 é menor do que o F da fonte e aqui que o F5 é menor que o F da fonte. De forma que, como aqui eu tenho uma componente maior, eu tenho uma frequência menor ainda. Então, o F4 é maior do que o F5. Tá? E veja, aqui não tem componente nenhum. Então, temos um F3 que é exatamente igual ao F da fonte. Certo? Não tem componente sobre a orientação Doppler. Então, o que a gente acaba ficando, né? Olha ali, F1 maior do que F2. Que é maior do que F3, que é igual à frequência da fonte, que é menor do que F4, que seria maior do que F5. Só que, claro, a gente pode ajeitar isso aqui, né?
Opa, desculpa, aqui é maior, né? Que a gente... já fica ajeitadinho daí. Desculpa, né? Só que, claro, a gente sempre pode fazer aquela pequena consideração de botar um igual aqui, igual, certo? Por não ter certeza sobre esses pontos aqui, tá? Então a gente acaba ficando ali, ó, com a alternativa de letra A. Tá? Então, basicamente, analisar, né, que o efeito Doppler tem a ver justamente com isso, é a projeção da velocidade sobre a orientação Doppler, né? Não é só qualquer velocidade. Tanto que aqui na situação não tem efeito Doppler sendo percebido, né? Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.